Vou ler 4 sonetos de um livro que se encontra no meu site, chamado justamente Sonetos Portugueses. Eu penso que já falei uma vez nisso, num dos meus, ou das minhas tentativas de vir aqui ao YouTube, em que os sonetos portugueses foram, na realidade, inventados por mim, na medida em que havia o soneto italiano, o soneto shakespeariano ou inglês, e como não havia um soneto português, isto é, uma estrutura portuguesa para o soneto, eu tive que inventá-la. É muito simples. Os sonetos, este livro está dividido em 3 partes e, por exemplo, na primeira parte os sonetos são 2 quintilhas e 1 quadra, na segunda parte é 1 quintilha, 1 quadra e 1 quintilha, na terceira parte começa com 1 quadra e finalmente as 2 quintilhas. Logo, há uma certa variedade e pode-se trabalhar com isto como se quiser. Outra coisa que eu gostava de mostrar, há um 4º soneto que depois eu vou ler, que é uma apêndice aos sonetos portugueses de um livro, não é de um livro, de 20 sonetos a quem eu dei o nome, aos quais eu dei o nome de sonetos insuetos. Eu utilizei até a palavra, existe em português, mas é a palavra espanhola. Uma coisa que eu gostaria também de mostrar é, como é que se diz, que para mostrar às vezes o que há de narrativo, mesmo num livro de sonetos, o que há de narrativo nos meus livros poéticos, embora este fosse escrito em 1985, eu nem fazia a mínima ideia do que era a poética, nem tinha a mínima ideia teórica, como é que se diz, daquilo que eu gostava a fazer, mas para se ver que nestes 3 sonetos, dos sonetos portugueses, reparar no primeiro soneto e depois no terceiro, em que acaba, e que é o último, porque o seguinte, vou ler o primeiro soneto do livro, que é o primeiro soneto da primeira parte, e depois vou ver o último soneto da terceira parte, para se ficar com uma ideia da relação que existe entre os sonetos e como é que isto tem um aspecto narrativo, na medida em que existe o começo e depois vai haver um fim. Vejam o primeiro. Porta ou janela? Estou aqui, imprevisível, entre 4 paredes, para lutar. Não sei onde vou, mas o importante é ir, lentamente respirando, construindo redes capazes de trazer ao ser a imagem anelante, o preço real da vida. Esta casa onde me vedes. Entre o sofrimento e o prazer, habito este lar, onde busco um silêncio que revele a essência. Custa descobrir no acervo de coisas um olhar, a distância que me separa da clara aparência. Dói, sobretudo, ver o mundo como mal a evitar. Espero merecer a ousadia, querer ficar aberto como porta ou janela diante da luz universal. Meu sonho é fazer do alcance o inicial perto, onde possa reconhecer a língua, o aceno vital. 2 de 1985. Em vez de ler o soneto da segunda parte, vou ler já
o último soneto deste livro, para que se fique com uma ideia da relação que existe entre este, que se chamava Porta ou Janela, e o último, que se vai chamar A Maravilha. A Maravilha. Fecho a porta, declina a tarde, paro um instante, tanto ouro, a bola incandescente, o primevo calor, um bafo de primavera sobre o corpo alvoroçante. Fecho a porta suavemente, sem saudade nem rancor. O espírito apaziguado, a casa vazia, o olhar raro. O que ali deixo não se perde nem se ganha. Viver é assim, passar por sítios e não ficar. Só lavar-o, desaparecendo lentamente no horizonte do prazer. Súbita tristeza, mas o contrato foi, porém, claro. Acabar, passar a outra terra, a outra língua. O dia finge alguma amissível claridade, longe o arrebol. Quem foi, lê-me, se a realidade não mente nem adia. Apetece agora esquecer, descer no mar como um sol. Foi o fogo, eis a maravilha. Nunca soube que sabia. 8/3/1985. Por conseguinte, vocês estão a ver que este livro são 75 sonetos, penso eu, e foi escrito entre o dia 1 de fevereiro e o dia 8 de março. Vou ler agora um soneto da segunda parte do livro, que é constituída justamente por uma quintilha, uma quadra e uma quintilha. Escrita em 27/2/85, de 1975. Chama-se esse soneto Um Homem. Suicidou-se um antigo companheiro de exílio. Lançou-se de um 10º andar, aterrou numa varanda. Contou-me hoje um amigo comum, estranho idílio com o voo. Senti, se possível, a dor clímax na fanda. Ouvi o amigo e pensava comigo: preciso de auxílio. Despedi-me com um sorriso nos lábios, a palmada nas costas. Nós nunca nos suicidaremos. Ninguém sabe, replicou o amigo. Ninguém sabe nada de nada. Deixei-o comovido, pensando: há um aquém, há um além. Lembrei-me então de Paris e já de Lisboa, rapaz de histórias rocambolescas, o brilho da inteligência em olhos que dardejavam a política suspicaz. Uma morte violenta,
era a frase da contingência. Sinto-me tão frágil. Conheci-o. Era um homem audaz. 27/2/85. Não sei porque este soneto faz-me sempre lembrar do nosso amigo Cesário Verde. Há aqui qualquer coisa, não sei, este homem audaz, há qualquer coisa aqui que me faz lembrar Cesário Verde. Vou finalmente ler o outro soneto dos sonetos insuetos, que este aproveitei para colocar palavrinhas que de maneira geral não são conhecidas da língua comum portuguesa, e é constituído por um dístico, depois uma oitava, que faz 10 versos, e finalmente por uma quadra para fazer os 4 versos. As oitavas rimam como se fosse uma oitava do Camões, e vocês vão ver. O título é assaz bizarro. Ecopraxia. Ilegível o mundo e indesculpável a terra, só me resta gesticular como quem berra. Trazer à consciência fovente a anelante desforra da sorvada desmedida do nuto. Não dizer coisa com coisa, esperar amante que a realidade absorva o ódio absoluto. O amor é uma etimologia algo caligante, a dor uma companheira em pleno luto. Cavilação extraordinária da vida edaz, que fazer me poderá trazer alguma paz? Soa quase a mistério o mistério da hora. Quem me vive não é mais que a imagem do que se passa ao longo do débil fora. Será por isso que duvido da linguagem? 16/1/1985. Ficaram, pois, com uma ideia do que é este livro, Os Sonetos Portugueses.